Você, lógico, fazendo a saturação de 5 a 7 dias, se você responde a suplementação de creatina, você já pode ver melhora no seu desempenho. Em contrapartida, se você não faz a saturação, demora um tempo maior, mas ao longo do tempo vai chegar no mesmo ponto e o efeito no desempenho pode ser o mesmo. Você usou um termo interessante aí, que é o quanto você responde à creatina. Existe então uma diferença de responsividade à utilização desse suplemento entre as pessoas? Sim, bastante. Inclusive entre 20 a 25% das pessoas, ou seja, 1 em cada 4 ou cada 5 pessoas não respondem à suplementação de creatina. Não respondem? Não respondem. Em geral, essas pessoas já têm um nível de creatina intramuscular já elevado. A gente não sabe muito bem o porquê, mas é altamente individual isso. Certo. Tem pessoas que apresentam níveis mais baixos, tem pessoas que apresentam níveis mais elevados de creatina. Quanto maior o nível, em geral isso, né? Quanto maior o nível de creatina na musculatura do indivíduo, menos ele vai responder à suplementação, ou seja, menos vai aumentar, correto? Para dar um exemplo mais prático, vegetarianos não ingerem creatina na dieta, porque a creatina, a gente está falando da creatina na forma de suplemento, mas ela é encontrada em alimentos, em alimentos de origem cárneos. Na carne, quer seja branca, vermelha, contém creatina. Então, indivíduos vegetarianos que não ingerem creatina, em geral apresentam um nível um pouco mais baixo na musculatura. Isso tem trabalho científico que demonstrou. Não está associado a nenhum problema de saúde isso, mas em geral os vegetarianos com isso respondem mais à suplementação. Então aumentam mais os níveis de creatina intramuscular e com isso apresentam uma melhora maior no desempenho. Quando você disse, muito interessante esse ponto, quando você disse sobre melhora do desempenho, aí você falou qual que seria o tipo de desempenho, né? Então relacionado à força, à potência, né? Geração de força, né? de ação muscular a curto prazo com alta intensidade. Então, mas muitas pessoas acreditam que a creatina tem uma ação direta na hipertrofia. Então você está querendo me dizer que a ação da creatina seria indireta para a hipertrofia ou ela tem uma ação direta? Existem alguns estudos que sugeriram que poderia haver alguma ação direta. Inclusive no meu doutorado a gente tentou ver isso, vias de síntese proteica, mas não encontramos nada e outros pesquisadores também falharam em encontrar isso. Teve um estudo que na época que saiu, já tem mais de uma década, causou um certo frisson, que talvez a creatina poderia ter uma ação direta nas células satélites que estão relacionadas com a regeneração do músculo e com o processo de hipertrofia. Mas digamos que apesar de haver alguns estudos que apontam isso aí, então a gente não tem certeza se realmente tem essa ação. Muitos estudos falharam em demonstrar isso. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas consegue melhorar a força, consegue melhorar o desempenho no treinamento de força, então é possível que a longo prazo elas iriam ter melhores resultados, mas mesmo assim os estudos científicos com treinamento de força e creatina são um pouco problemáticos. Em que sentido? Porque é muito difícil experimentalmente você fazer um estudo com treinamento que dure muito tempo, correto? Então a gente não sabe, ou ele usou creatina, tem trabalho que mostra que com creatina ele hipertrofiou mais, teve melhor desempenho no treinamento de força. Mas será que se ele fizesse esse treinamento sem a creatina, ele rapidamente não iria chegar no mesmo ponto? Possivelmente, a gente não sabe. E outra, a creatina é uma molécula osmoticamente ativa. Então quando você suplementa e aumenta o nível de creatina no músculo, com isso retém mais água. Então a célula aumenta de tamanho. Não é incomum pessoas que respondem bem à suplementação, já na primeira semana fazendo saturação, conseguem ver nitidamente um aumento de peso na balança, por exemplo. Mas isso não é proteína contrátil no músculo, isso é água. Causa algum problema? Não. Pensando num atleta de alto rendimento, isso pode ser um problema, porque algumas modalidades dependem do controle estrito do peso para determinadas categorias, como por exemplo judoca, atleta de MMA e por aí vai. Então esses atletas passam normalmente até por umas estratégias bem agressivas para controle de peso. Então vai ser contraprodutivo você suplementar ele com creatina, talvez para ele chegar lá com mais água dentro da célula muscular. Então, para ratificar aqui essa questão, então parece que de fato sim há uma retenção hídrica. Então há uma retenção hídrica com a suplementação da creatina. De novo, isso varia muito. Se o indivíduo responde à suplementação, aumenta os níveis intramusculares, sim, ele vai reter mais água dentro da musculatura. Agora, aquele indivíduo que não responde ou responde muito pouco, essa retenção também vai ser menor.
E isso poderia interferir de alguma forma negativamente no sistema renal? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, com a utilização da suplementação com creatina. A creatina ela é excretada na forma de creatinina nos rins. Então há uma preocupação já muito antiga de se essa suplementação não poderia de alguma forma sobrecarregar os rins. Alguns estudos já foram feitos sobre a segurança da suplementação, especialmente nos rins, só que nós temos vários estudos e eles em geral não mostram nenhum malefício para os rins e nem para outros órgãos. Então a suplementação de creatina nessa dosagem parece segura. Tem um estudo mais longo que é de cerca de 2 anos, acompanhou os indivíduos por 2 anos utilizando creatina e não foi associado com nenhum problema com a saúde. Mas isso é muito importante frisar que são indivíduos saudáveis. Se o indivíduo já apresenta algum problema, a gente não sabe, os estudos não analisam todos esses casos. Existe um estudo no grupo de São Paulo, interessante, na verdade foi um estudo de caso, com um indivíduo que tinha apenas um rim. Suplementou com creatina, os pesquisadores tiveram todo o cuidado de acompanhar, de ver como o rim do indivíduo estava respondendo a essa suplementação e ocorreu tudo ok, não foi associado a nenhum problema renal, mesmo o indivíduo tendo apenas um rim. Então, nessa dosagem, fazendo saturação ou não, mas em cerca de 5 gramas de creatina cronicamente, não parece estar associado a nenhum risco para a saúde em indivíduos saudáveis. Bacana. Quando você foi relatando, foi falando várias questões, você em vários momentos citou alguns estudos, né, alguns estudos científicos e tal. O que a ciência tem nos dado de feedback quanto à utilização da creatina de forma ampla? Eu já ouvi em algum momento que a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo. E primeiro, gostaria de saber se isso procede e segundo, o que essas produções, em sua grande maioria, têm relatado? Ela é realmente um suplemento que tem uma eficiência comprovada, uma eficácia comprovada, ou a maioria dos estudos mostra que não, realmente ela não funciona? Qual que é a palavra da ciência? Bom, sim, eu acredito que a creatina seja o suplemento mais estudado, provavelmente é o mais estudado, lógico, a gente tem que entrar lá no PubMed e ver, mas sem dúvida nenhuma é um dos suplementos mais estudados. E, em geral, as pesquisas mostram isso. Para atividades de alta intensidade e curta duração, ela parece promover um efeito ergogênico, parece melhorar o desempenho. De novo, não são todos os indivíduos que respondem da mesma maneira, mas em geral sim, é eficiente. E o mais interessante, é uma área bem ampla de estudo, quem tem interesse pode achar muito material sobre isso. A suplementação de creatina também está sendo estudada para perspectiva da saúde, ou da doença, por assim dizer. Tem estudos com suplementação de creatina para doenças neurológicas, para doenças metabólicas e por aí vai. E muitos desses estudos mostrando efeitos positivos da suplementação. Talvez, inclusive, parte desses efeitos positivos em algumas doenças pode, inclusive, ter a ver com o que eu comentei que a gente viu no meu doutorado, que é da creatina atuando como antioxidante. Muitas dessas doenças têm um estresse oxidativo elevado. Talvez a creatina, por atuar como antioxidante, possa ter uma ação benéfica, mas provavelmente não é só isso. Tem algumas outras ações. A creatina tem uma ação pleiotrópica, uma ação geral em vários tecidos de várias maneiras. Então é uma área muito fértil de estudo, é bem interessante. Então não é só na perspectiva do esporte que ela vem sendo estudada. Pensando nessa perspectiva, então, da utilização da creatina, não só para aumento do desempenho físico, mas pensando voltado para um viés de saúde. Você tem algum relato, existem relatos na literatura sobre a utilização de creatina em idosos, melhorando alguma capacidade de idosos ou impedindo algum decréscimo que ocorre naturalmente com o envelhecimento, algo no sentido de utilização mesmo desse suplemento para minimizar talvez os decréscimos naturais do envelhecimento ou algo nesse sentido? Tem sim, tem alguns estudos. O treinamento de força mesmo já é muito indicado para indivíduos idosos. No envelhecimento ocorre uma perda progressiva da massa muscular e da força, ocorre a sarcopenia, a dinapenia. A creatina pode ser uma estratégia interessante junto com o treinamento de força para evitar esse prejuízo na função neuromuscular. Mas além disso tem outros trabalhos interessantes, inclusive da creatina possivelmente atuando na atenuação do déficit cognitivo, por exemplo, melhorando a cognição. A gente sabe que em idosos às vezes está associado também, então é uma possibilidade interessante também. Lógico que muito disso ainda precisam de mais estudos, precisam entender melhor como isso funciona, mas é uma área que vem sendo bem estudada também. Bastante interessante.
A gente, comercialmente, a gente ouve falar de vários tipos de creatina diferentes, creatina monoidratada, creatina hidrolisada e outros tipos. Realmente há essa diferença e elas têm ações diferentes ou é só um jogo de marketing? Como que é isso? Então, a maior parte dos estudos com suplementação de creatina surgiram lá nos anos 90. Então a gente já tem aí caminhando umas 3 décadas quase de estudos com creatina. E quase que a totalidade desses estudos utilizam a creatina monoidratada, que é mais comumente encontrada mesmo na forma de suplemento. Então, de alguns anos para cá surgiram algumas outras formas de creatina. Só que veja bem, todos os estudos que utilizaram e mostraram o efeito positivo da suspensão de creatina, utilizaram a creatina monoidratada. E além disso, a creatina monoidratada já tem uma eficiência de absorção de praticamente 100%. Então, é difícil você achar algo, ou impossível você achar algo que seja superior a 100%. Então, na verdade, na minha opinião, é mais talvez uma jogada da indústria para tentar vender uma outra forma, mas assim, a creatina monoidratada é a forma mais simples, provavelmente a mais barata, e é que os estudos têm demonstrado que podem ter alguns desses benefícios que a gente está citando. Então, na minha opinião, até o momento, pelo menos, não há uma comprovação científica de que vale a pena utilizar essas outras formas de creatina. Ok.